Olá! Olá vocês aí! E aí, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez, sempre trazendo tudo relacionado ao universo do serviço social, a nossa prática profissional. E você, estudante que ainda está indeciso pelo curso, pelo percurso do caminho da profissão assistente social, você que pretende fazer a graduação de serviço social, você profissional que já se formou, mas ainda não está atuando, e você profissional com muita expertise profissional, assim como eu, vamos colar aqui comigo. Eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social. Tenho 20 anos de expertise profissional em diversas áreas e aqui é o canal Serviço Social Facilitado. Pois é, já convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, a deixarem o seu like, que é super importante, faz toda a diferença para o engajamento do nosso canal. E deixe o seu comentário. Da onde você fala? Eu falo de Salvador, Bahia, dessa cidade gostosa e maravilhosa. De qual serviço você atua? Deixa aqui que eu quero saber. E no vídeo de hoje é uma temática que muita gente tem dúvida. Eu já fiz vários e já já nós vamos descobrir. Pois então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma perguntinha para vocês. E eu garanto que muita gente se confunde. O que é o plano de assistência social? Plano municipal de assistência social. Ele é um plano de ação? É um plano de atividades? É um plano de ação das atividades do CRAS, do CREAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele é referente somente aos municípios? No vídeo de hoje nós vamos descobrir. Então, o tema do vídeo de hoje é o que é o plano de assistência social. Nós bem sabemos que a Política Nacional de Assistência Social ela é uma política não contributiva e é para que dela necessitar. Ela é referenciada pelos artigos 203 e 204 da nossa Constituição Federal. Então, sempre as alunas, têm dúvidas referente a como é que funciona o plano. E quando eu estou ministrando o curso da atuação da assistente social na Política Nacional de Assistência Social, eu dou uma pincelada referente ao plano. Por quê? Porque fica na incumbência, na responsabilidade, principalmente do assistente social, de elaborar esse plano conjuntamente com a secretária, com os outros técnicos da política de assistência no município e assim por diante. Eu já atuei como coordenadora de CRAS, como técnica de CRAS, como assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social. Já fui secretária executiva dos conselhos. Então, o plano sempre passou pela minha trajetória profissional e eu já fiz vários. E eu achei super importante trazer aqui, porque muita gente tem dúvida na hora de elaborar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos descobrir o passo a passo. As dúvidas de vocês são bem-vindas. Deixa aqui o comentário de vocês. Então, vamos lá para o que foi que eu pontuei aqui. É importante, a gente ter, na nossa cabeça, na nossa mente, do que é o plano e qual a importância dele. Então, o Plano de Assistência Social, o PAS, P-A-S, é um instrumento de planejamento estratégico que organiza e direciona a execução da Política Nacional de Assistência Social, PNAS. E
possibilita a consolidação do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, em todo o território nacional. Faz parte do conjunto de ferramentas responsáveis pela gestão da assistência social, juntamente com o orçamento, o monitoramento, a avaliação, a gestão da informação e o relatório anual de gestão. E o PAS, o Plano de Assistência Social, orienta o planejamento anual da assistência social, sendo fundamental para organizar as ações ao longo do ano, conforme demandas, objetivos, metas e orçamentos previstos, contribuindo para promover transformações sociais com qualidade. Saiba mais sobre o Plano de Assistência Social, conforme o seu funcionamento e por que é tão importante. Então, vamos saber isso no vídeo de hoje. Então, o que foi que eu pontuei aqui? Como é que esse plano funciona na sua prática, na sua praxis? O gestor federal, estadual e municipal, e no caso do Distrito Federal, são os responsáveis por elaborar o plano de assistência social dentro da sua esfera e solicita a aprovação de quem? Do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, o plano fica sempre na incumbência do gestor da pasta, nos municípios, no estado e no Distrito Federal. E após ele elaborado, ele vai para a aprovação, deliberação do Conselho Municipal. Sendo que no papel diz que é a atribuição do gestor. Mas na prática, Paula, é isso que acontece? Não. Todos os municípios que eu trabalhei, que eu atuei, ou o plano era elaborado pela assistente social, ou da secretaria, ou do CRAS, ou quando não, contratava uma consultoria, porque eu já fui contratada para consultoria, para elaborar o plano e, mediante a aprovação do conselho. Por quê? Porque o gestor, da pasta não sabe elaborar. Um exemplo, eu trabalhei no município que a gestora da pasta era uma enfermeira, esposa do prefeito. Ela era secretária de saúde e também secretária de assistência social, que no caso a pasta era desenvolvimento social. E ela não sabia, Então, quem fez o plano? Eu que fiz o plano, fui buscar todas as informações necessárias, fiz o plano, coloquei para aprovação, apresentei ao conselho, coloquei para aprovação e o plano foi aprovado para ser executado. Então, muitas das vezes, posso até estar pecando aqui, porque tem profissionais, tem secretários que são envolvidos com a pasta, que buscam, que procuram estar estudando e elaboram em conjunto com a sua equipe e assim por diante, mas nos municípios que eu já atuei, que eu já trabalhei, sempre quem elaborou fui eu, eu juntamente com a equipe. Então, continuando, além da aprovação do conselho, tem como responsabilidade a normatização, o acompanhamento, a avaliação, a fiscalização da gestão, a execução dos serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social, os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada, o BPC. Por isso, sua participação na etapa de planejamento é de extrema importância. Aí vocês podem estar perguntando, mas Paula, qual é a periodicidade desse plano? Esse plano, isso pergunta das alunas, pergunta das colegas, dos grupos que eu faço parte. Paula, mas esse plano é elaborado anualmente? Ou ele pode ser aproveitado de um ano para o outro? Ou eu elaboro ele a cada 2 anos? De quanto em quanto tempo? Então, vamos lá. O plano de assistência social deve ser elaborado a cada
4 anos, ou seja, de 4 em 4 anos ele deve ser elaborado. Então, a gestão municipal, né, geralmente ela dura o quê? 4 anos, que é o período do mandato do prefeito, do secretário. Nesse intervalo, nesse interim, pode acontecer do secretário ser exonerado, vir outra pessoa assumir a pasta e assim por diante. Mas o plano, ele deve ser elaborado de 4 em 4 anos. E muitas das vezes, quando o prefeito se reelege e permanece com a mesma equipe do seu secretariado, da Secretaria de Assistência Social, muitas das vezes só faz mudar o ano, o nome das pessoas, né, da equipe, né, que compõe, e permanece o mesmo plano para aprovação do conselho. Não é o correto, né? O correto é o plano ser elaborado de 4 em 4 anos. Então, continuando, e deve fazer parte do Plano Plurianual, o PPA, dos entes federados, sua materialização, misericórdia, se dá pela implementação do Plano de Ação Anual, que, como seu próprio nome diz, é desenvolvido anualmente pelo município. Conforme o descrito na Resolução 182, de 20 de julho de 1999, o Plano de Assistência Social contempla os 3 últimos anos da gestão governamental em que foram elaborados e o primeiro ano da gestão seguinte. Ou seja, isso é para quê? Para que não tenha quebra da continuidade. Como eu pontuei, né? Muitas das vezes o candidato ao prefeito, ele consegue se reeleger. Mas digamos que ele não conseguisse se reeleger. O que for assumir, a equipe que for assumir, vai executar o plano aprovado da gestão anterior no seu primeiro ano. E dos anos seguintes, ele vai elaborar o seu plano, vai para aprovação do conselho e vai dar seguimento. Então, isso significa, isso é uma coisa para ficar bem amarradinha. Por quê? Porque para que não tenha ruptura, quebra, né? Que não tenha nenhum despercurso no caminho, né? Da execução do plano, da colocação do plano em prática. E qual é a estruturação desse plano? Esse plano deve estar estruturado, o seu corpo, né, o seu escopo deve constar o quê? Para a elaboração do plano, é preciso notar que sua estrutura deve contemplar alguns aspectos fundamentais como diagnóstico socioterritorial, objetivos, diretrizes e prioridades, observar as deliberações das conferências municipais de assistência social, do idoso, da criança, do adolescente, da infância e juventude. Tem muitos que tratam assim, infância e juventude, ou criança e adolescente, de todas as deliberações, de todas as pastas referentes à assistência social. Ações e estratégias para a sua implementação. Metas estabelecidas, prevê as metas nacionais e estaduais pactuadas, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos, financeiros disponíveis e necessários. Os financeiros disponíveis são os repasses, né, tanto do município, quanto do estado, quanto da União. O que eu tenho em caixa, se vai dar para executar, o que eu preciso, tudo isso deve ser levado em consideração. Mecanismos e fonte de financiamentos, cobertura da rede prestadora de serviços, indicadores de monitoramento e avaliação, espaço temporal de execução, o tempo que vai ser necessário para executar esse plano. E eu friso bastante quanto à questão do diagnóstico territorial, porque muitos profissionais não sabem fazer. Pois é, eu já fiz inúmeros diagnósticos, né, territorial. E quando a gente parte para fazer um diagnóstico de território, a gente precisa conhecer
e sair do nosso espaço ocupacional e percorrer o território, buscar dados, conhecer aquele território como um todo, a sua totalidade. Eu sempre trabalhei em cidades pequenas, de pequeno porte 1 e médio porte, né? Então, para você buscar essas informações, você precisa de uma equipe e de tempo. Então, vale destacar que, além dos pontos citados acima, as ações devem ser pensadas de forma articulada e intersetorial. Para a etapa do planejamento, a presença dos representantes de outras políticas públicas da rede socioassistencial privada, caso tenha, né, porque não é todo município que tem, dos usuários da política e da sociedade civil. São importantes para que as estratégias tenham base sólida e ocorram o mais próximo possível do planejado. Outro ponto que merece total atenção especial é o diagnóstico socioterritorial, que precisa ser revistado sempre que o plano for reavaliado. É preciso acompanhar as constantes mudanças na sociedade e, por isso, o diagnóstico precisa ser o quê? Dinâmico. Ao fazer a leitura do território, periodicamente, é possível entender suas crescentes demandas, oportunidades, identificar vulnerabilidades e riscos sociais e atuar proativamente nas áreas que exigem maior atenção da política pública, as áreas mais vulneráveis, as áreas mais distantes, que têm uma população considerável de pessoas idosas, de pessoas com deficiência. Todas essas áreas merecem uma atenção maior. É somente após a identificação das necessidades, das fragilidades, potencialidades e reconhecimento da realidade local que os objetivos devem ser mapeados no plano de assistência social. E o mais importante, esses objetivos devem estar alinhados aos interesses da população usuária, ao mesmo tempo que contribui para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Então, tudo que deve ser levado em consideração em referência à população, às pessoas, os habitantes, e não aos interesses municipais, que isso também pode acontecer. Por que o plano de assistência social é importante? O plano de assistência social, ele é muito cobrado em provas de concurso público também. O PAS, junto com o Conselho de Assistência Social e o Fundo de Assistência Social, é uma exigência para que os repasses dos recursos federais cheguem aos municípios. Essa condição confirma o quanto o plano de assistência é essencial para uma gestão de qualidade do SUAS e afirma que sem a contrapartida federal seria oneroso atender todas as demandas sociais, porque os municípios executam os programas, serviços e projetos prioritariamente com recursos da União, com recurso federal. Tem alguns municípios que recebem recurso do Estado, aqui na Bahia não são todos, são poucos, e com o orçamento somente do recurso municipal, ficaria inviável a execução de qualquer atividade, de qualquer ação. Mas, para além da necessidade do repasse de recurso, o plano organiza, norteia e faz com que a assistência social esteja em constante desenvolvimento. Dentre seus principais benefícios, podemos destacar. Então, eu pontuei: conhecimento aprofundado sobre os territórios, através dos diagnósticos socioterritoriais e possibilitando o acesso a dados reais, permitindo o foco em demandas críticas dessas áreas.
Descentralização política administrativa entre os entes federados, para que cada esfera é possibilitada a autonomia e a distribuição de responsabilidades sem abrir mão do cofinanciamento e da cooperação com base de fortalecimento da rede socioassistencial. O controle social, que é o estreitamento da relação entre o Estado e a sociedade civil, por meio da transparência de informações, processos realizados, bem como a abertura para a participação popular. Por quê? Porque o Conselho ele é paritário. 50% sociedade civil e 50% representante do governo. Primazia do Estado, a responsabilização do Estado pela condução da assistência social, como deve gerenciar, orientar, garantir o acesso e o funcionamento da política, valorização da matricialidade sociofamiliar, a família como núcleo fundamental para a efetividade de todas as ações, pois ela é quem prevê cuidados e, como tal, precisa de cuidados e proteção do Estado também. E, por fim, não menos importante, a aplicação dos princípios do SUAS: universalidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade. 5 princípios do SUAS: universalidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade. Além do planejamento, o plano de ação permite colocar em prática as ações para a promoção de uma política pública de excelência, garantindo o direito à proteção social para todos os cidadãos a quem dela necessitar, a quem dela precisar. Muito mais do que a criação de um documento ou uma exigência, porque ele é obrigatório para que o repasse de recursos, é vital que todos os gestores, os trabalhadores, os conselheiros do SUAS entendam o quanto a elaboração e execução do plano contribui para o fortalecimento e crescimento da assistência social. Assim, vai se solidificar e seja priorizada nas ações governamentais. Por quê? Porque quando a gente trabalha no município, né, pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte, ou até mesmo as outras, né, os outros tamanhos de município, grande porte, metrópole, as políticas que são priorizadas e valorizadas são quais? Que a gente bem sabe: saúde e educação, né? E quando a gente parte aqui para uma capital, uma metrópole como Salvador, é saúde, educação e segurança pública. A assistência social, ela sempre ficou de segundo plano, né? Desde que eu faço parte da política, né? Desde 2004, de quando eu me formei e comecei a atuar, eu sempre vi a assistência social como segundo plano. E se a gente não tem conhecimento, não tem embasamento, como é que a gente vai defender a nossa política? Então, a gente precisa ficar atento, saber, né, ter argumento e, muitas das vezes, bater de frente, né, logicamente, com a educação, com o gestor, com quem seja lá quem for, para defender, né, a nossa política. Então, finalizando, sabemos dos benefícios que um planejamento traz para os mais diversos setores, tanto privados quanto públicos, mas também temos consciência de que os atos de planejar, monitorar e avaliar precisam ser disseminados e poderão levar alguns anos para que haja efetivamente uma mudança de cultura, porque isso é uma questão cultural, como eu pontuei aqui. Como instrumentos poderosos, como o plano da assistência social, é possível que consigamos percorrer esse caminho com maior agilidade. E para finalizarmos o nosso vídeo aqui com chave de ouro,
Eu pontuei aqui o que a gente precisa memorizar. Tem imbuído isso dentro de nós. Um plano de assistência social é um importante instrumento para o exercício da função gestora em todas as esferas de governo. Ele vai dar visibilidade às responsabilidades do gestor, devendo por isso mesmo ser claro e preciso. Eu não vou sentar aqui para elaborar um plano e colocar ideias mirabolantes, que eu sei que não vão ser possíveis de executar. Então, quando a gente parte para a contratação de uma consultoria, por exemplo, para elaborar um plano, o consultor, ele não é do município, ele não conhece a realidade, Tudo bem que ele vai buscar os dados, as informações para compor no plano. Mas eu já vi, eu conheço, consultores que vêm com ideias mirabolantes, ou se não faz um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu já fiz um plano para o município de Cachoeirinha e agora eu estou no município de Águas Lindas. O mesmo plano que eu fiz em Cachoeirinha se aplica para Águas Lindas. Eu só faço mudar o nome da equipe do município e passa. Não é assim que as coisas funcionam. Ao formular e executar o plano, o gestor vai deixar de improvisar na área, vai deixar de atuar somente de forma emergencial e pontual. O plano é um instrumento estratégico de gestão pública, democrática, visando consolidar a política pública de assistência social e não um fim em si mesmo. E por fim, super importante registrar que o plano sinaliza o estabelecimento de novas relações entre o governo e a sociedade civil, as quais supõem o reconhecimento das demandas por meio de mecanismos e sistemas de participação das organizações sociais, comunitárias, populares, tanto na formulação de programas e propostas de ação, como a sua execução. Pois é. Então, para que nós possamos, ter esse entendimento do que é um plano, de como elaborar. Muitas colegas ficam inseguras quando vão fazer o plano pela primeira vez, quando vai sentar. Imagina uma equipe toda inexperiente. Mas eu preciso o quê? Buscar, ler, ter embasamento, ter conhecimento, saber fazer um diagnóstico socioterritorial, saber fazer a leitura dos dados, aonde buscar os dados da saúde, da educação, da habitação, de todas as políticas, de todas as pastas que o município tenha. Então, eu preciso saber como obter esses dados, sintetizar esses dados e colocar no papel. Tá joia? O vídeo de hoje é esse. Espero que esse vídeo tenha sido bem elucidativo para vocês. Principalmente para vocês que atuam na política de assistência social, que eu sou apaixonada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo aqui no canal toda segunda e sexta às 18 horas. Conto com vocês aqui fortalecendo o nosso canal para que esse canal cresça, possa chegar para mais pessoas. Por isso que o seu like é super importante, porque o YouTube entende e distribui os vídeos a partir dos likes que ele tem e deixa o seu comentário. Você já elaborou algum plano de assistência social? Como foi? Você buscou as informações aonde? Como foi que você iniciou? O conselho aprovou? Conte aqui para mim, porque eu quero saber. Espero estar recebendo de vocês provocações de temas para futuros vídeos. Um cheiro, um abraço, uma semana gostosa e deliciosa para todos nós. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.